dia para todo mundo. Eu quero agradecer a presença aqui, a motivação de vocês para assistir essa apresentação. Eu queria saber assim, quantas pessoas aqui falam espanhol, que são daqui. Eu não tenho condições de apresentar em espanhol, porque ia ser pior ainda tentar falar em espanhol. Então eu vou tentar, vou me policiar para falar mais devagar para que vocês entendam. Mas qualquer coisa, na hora das perguntas eu posso solucionar alguma dessas dúvidas, ou até durante, se for bastante importante para vocês, vocês podem questionar. Bom, então, como Emiliana apresentou, eu vim da Universidade Federal de Santa Catarina, no Brasil, e eu curso o doutorado em design, mas eu participo de um grupo de pesquisa que é ligado ao Departamento de Informática e Estatística, onde tem um laboratório da computação que faz pesquisa sobre usabilidade. Então, além da minha relação com o design, tem essa relação com a computação na área da usabilidade. E essa pesquisa então, que eu vim para apresentar para vocês é desse grupo de pesquisa chamado Grupo de Qualidade de Software, ou GQS. Acho até que eu não vou falar a sigla ao longo da apresentação, mas qualquer coisa é isso que significa. Aí até depois no final eu coloco de novo aqui além do meu contato, então tem um site do nosso grupo de pesquisa. Então, aqui eu fiz questão de apresentar brevemente os outros autores do artigo, de uma forma ou outra contribuíram para este artigo, então, então a gente tem a professora Cristiane que coordena o grupo, e junto com o professor Adriano Borgato, um aluno que completou já o bacharelado, e esses 4 aqui de baixo são alunos de graduação, bolsistas todos do laboratório. Que são a Thaisa, a Caroline, Matias e a Jéssica. Esses nomes estão lá no artigo também. Então, aqui fiz um breve sumário para a gente ver quais são os limites dessa apresentação, né? Então, vai ter uma introdução, apresentar os procedimentos metodológicos da pesquisa, a revisão sistemática da literatura que foi realizada nessa pesquisa, o projeto inicial desse questionário, a validação, a análise dos dados dessas aplicações que a gente fez após testes com usuários, os resultados que geraram na outra versão e depois as conclusões. Bom, então, não preciso aqui demandar muito tempo explicando que a gente está num contexto de uma proliferação de aplicações de smartphone, que fazem cada vez mais parte do nosso dia a dia. Então, por isso, a usabilidade pode ser um dos principais fatores de diferenciação desses aplicativos no mercado, né? Então, é uma questão bastante importante então surge a importância de medir e avaliar essa usabilidade das aplicações. E uma coisa interessante são coisas diferentes a avaliação de usabilidade do ponto de vista de um especialista e do ponto de vista de um usuário. Até ontem eu assisti a apresentação, não tenho o nome agora, de uma outra pessoa que fez um trabalho sobre o questionário também, e ele justamente enfatizava isso. Muitas vezes até conflita essa avaliação do usuário e do especialista. Então, e como os aplicativos são feitos para os usuários, é importante a gente sempre considerar a opinião deles, né? Então, uma das mais importantes formas de avaliar a percepção do usuário é a partir de testes de usabilidade, né? Que a gente consegue perceber essa opinião, tanto a opinião quanto como realmente foi a interação, né? Quais as dificuldades e facilidades que esse usuário teve. Só que durante o teste de usabilidade, tem algumas questões que a gente não consegue identificar apenas observando, né? Então, muitas vezes a pessoa pode ter uma dificuldade, mas mesmo assim ter tido uma boa experiência por outros fatores. Então, é importante tentar capturar esses aspectos subjetivos da avaliação do usuário durante a interação. Então, para isso, é comum usar os questionários
pós-teste de usabilidade para tentar identificar esses fatores. E existem vários questionários pós-teste de usabilidade, alguns já com bastante tempo de criação e outros um pouco mais recentes, mas a gente identificou empiricamente antes que existe uma diversidade muito grande entre eles, né? Tanto em relação ao objeto ao qual eles são voltados, né? Muitos deles são voltados para dispositivos mais antigos, diferentes dos smartphones, para desktop ou outros dispositivos móveis mais antigos, como Palm, né? Além disso, eles variam muito também em relação aos aspectos observados, né? Então, alguns deles consideram mais a satisfação, outros todos os fatores de usabilidade. E então a gente percebeu que não existia nenhum questionário que contemplasse todas essas questões, né? Que fosse voltado para o smartphone e que tentasse contemplar todos esses aspectos da usabilidade, como eficiência, eficácia e satisfação. Então, em função disso, a gente decidiu, e a partir da nossa prática no laboratório, a partir dos testes de usabilidade que a gente fazia e aplicava geralmente no SUS, a gente achou que seria interessante fazer uma proposta de um questionário mais específico para smartphone. Então, por isso, esse artigo ele vai apresentar a concepção do questionário pós-teste de usabilidade, a partir da sua validação, a sua aplicação em 305 testes com usuários. Vou deixar claro que, na verdade, não foram todos os testes de usabilidade tradicionais, mas que a gente trata como testes como usuários. Né? E a aplicação de um método estatístico chamado teoria da resposta ao item para fazer análise desses dados. E a partir, então, dessa análise, gerar uma escala de usabilidade entre os aplicativos podem ser classificados. Aqui, então, brevemente, os procedimentos metodológicos, né? Então, a etapa 1 foi a identificação dos questionários pós-teste de usabilidade existentes, né? Então, a gente não poderia criar esse questionário do nada, né? É importante saber o que já existe, até porque muitas dessas questões podem ser aproveitadas, né? Ou não. A gente depois chegou a algumas conclusões a respeito disso. Então, foi feita uma revisão sistemática da literatura, depois o mapeamento desses questionários, a unificação deles, a elaboração então, de uma primeira versão do questionário, a sua aplicação com os 305 testes de usabilidade, testes com usuários, e depois aqui na terceira etapa, então, a validação desse questionário a partir da aplicação da teoria da resposta ao item e a construção da versão final e da escala de edição de usabilidade. Então, a revisão sistemática da literatura, ela foi realizada por um dos pesquisadores como seu trabalho de conclusão de curso. Ela foi realizada no Google Scholar entre abril e maio de 2013. Então, foram incluídos artigos completos, né, aqueles critérios de seleção para busca. Eram artigos completos publicados em inglês entre 1990 e 2013. Acabou sendo um período bem amplo em função do número reduzido de resultados, né? Então optou por ampliar mesmo, sabendo que esses questionários mais antigos seriam voltados para sistemas também mais antigos, né? Desktop ou outros móveis mais com outras funcionalidades. Um acesso livre pelo portal da CAPES, que para quem não é brasileiro, né? Na verdade a CAPES ela é uma comissão de aperfeiçoamento no ensino superior que então disponibiliza esses artigos de diferentes periódicos para os alunos vinculados a instituições públicas, né? Tem uma parceria com as instituições. Então, o que acontece? Muitos desses artigos são pagos e aí a gente não incluiu então, esses artigos pagos, só os artigos que estavam disponíveis gratuitamente e que apresentassem questionários também de usabilidade. Só que aí, então, a gente não limitou a questionários para smartphone, a gente ampliou considerando outros sistemas. Então, a partir dessa revisão sistemática, foram levantados 11 questionários, né? Muitos
também tradicionais, que muitos de vocês já devem conhecer, né? SUME, PIS, o PUPU, PSSQ, NPUQ, MOBSQ, ou a outra versão mais atual do MOBSQ também, o MUPS, o MUPS-LIB, e todos esses questionários são questionários já validados e reconhecidos. Né? Então, isso é uma coisa interessante, que a nossa pesquisa já tem um embasamento em questionários bem tradicionais. Só que, então, a gente confirmou aquele primeiro pressuposto de que eles têm uma grande variedade em termos de objeto de avaliação, aspectos a serem avaliados, quantidade de questões, os questionários variam de 3 a 46 questões, escala para fazer essa medição, então tem uma variação bem grande. E alguns deles até eram voltados para smartphone, mas considerando aplicações específicas, como prestação de serviços, e considerava também não só a aplicação em si, mas o dispositivo, que na verdade não é o nosso foco, né? O foco é o aplicativo em si, que na medida do possível a gente consiga separar a percepção do usuário em relação à aplicação da percepção da usabilidade do dispositivo. Então, essa inexistência de questionário para avaliar a usabilidade de aplicações móveis para smartphone, de uma forma mais geral, motivou então a gente a dar continuidade para essa pesquisa. Então, aí no segundo passo, esses questionários, então eles foram unificados, todas as questões foram agrupadas. E aí, nesse processo, a gente acabou eliminando questões, optando, por exemplo, várias questões que abordavam o mesmo aspecto, foi unificado em uma só, foi ou definida uma já existente, ou então gerada uma a partir daquelas outras semelhantes, né? E, então, além de itens repetidos, foram desconsiderados, então, questões que eram mais voltadas para especialistas, né, que o usuário não teria nenhuma condição de avaliar, e que não se referiam diretamente à usabilidade. Os itens do questionário SUS, eles foram mantidos, eu acho até que eu esqueci de colocar, desculpa, foi uma falha, eu não coloquei ele nos identificados, mas ele foi dos questionários identificados do SUS. E a gente optou por deixar todas as questões dele, por ser um dos questionários mais utilizados hoje, para a gente justamente poder depois traçar um paralelo entre os resultados dessa nossa proposta de questionário com os do SUS. Então, no primeiro momento, foi gerada uma versão de 37 itens, tá? Aqui tem uma imagem só para ter uma ideia. E para ele foi atribuída uma escala Likert de 4 pontos, né? E aí, 1 discordo totalmente, até 4 concordo totalmente. E foi apresentada a questão não se aplica, porque de acordo com o caráter da aplicação, pode ser que algumas delas o usuário não tenha se deparado com uma situação assim. Uma questão muito recorrente é a das mensagens de erro, né? Então, se o usuário não passou por uma situação de erro durante a interação, ele não vai ter condições de avaliar se a mensagem de erro ajudou ele a corrigir o problema ou não. Então, em função disso, tem a opção não se aplica para que isso não interfira, não gere um resultado que não é condizente com a realidade, né? Porque senão ele vai atribuir que a mensagem ajudou ou não ajudou, sendo que ele não viu essa mensagem. Então, depois, na etapa de validação, foram selecionados 5 aplicativos para smartphone gratuitos. A gente se baseou na pesquisa Gartner dizendo que as duas plataformas de maior, as mais acessadas, mais utilizadas são o iOS e o Android. Então a gente selecionou 5 aplicativos dessas duas plataformas, sendo 2 deles para o iOS e 3 para o Android. E aí os critérios eram que fossem gratuitos, que não tivessem, por exemplo, não exigissem informações pessoais, não envolvessem compra, para que não gerasse, a gente sabe de situações que as pessoas estavam fazendo um teste de situação de compra e compraram efetivamente. Então, para evitar isso, a gente não selecionou esse tipo de aplicativo. E uma coisa interessante, a gente tentou
para tentar englobar tanto aplicativos mais ruins em termos de usabilidade e outros melhores, a gente se baseou numa avaliação prévia feita em uma outra pesquisa de uma outra aluna lá do laboratório, que também criava uma escala, só que era para fazer uma avaliação heurística. Então a gente se baseou naquela escala dela e tentou pegar um aplicativo de cada nível dessa escala. Então, tentou pegar aplicativos considerados de melhor usabilidade e pior usabilidade. E para cada aplicativo, então, foram definidas tarefas específicas que eram diferentes, porque ele tentava explorar as principais funcionalidades de cada um desses aplicativos. Eu trouxe só um exemplo aqui do aplicativo Buscapé. Faça uma busca pelo livro Não Me Faça Pensar, filtre os resultados pelo menor preço e calcule a oferta para o frete, né? Colocar o frete e ver o valor que ficava esse livro. Então, depois de definidas essas tarefas e elaborados os instrumentos de avaliação, a gente fez a seleção então dos usuários a participarem desses testes. Então, na verdade, uma coisa importante a considerar é que a pesquisa acabou ficando no âmbito da universidade, então isso já interfere um pouco no perfil. É claro que algumas pessoas até eram de fora, porque algumas pessoas sugeriam outras, né? Então acabou vindo pessoas que não eram da universidade, mas a maior parte eram pessoas ligadas à universidade. E aí os testes foram realizados de 3 formas, né? 120 desses testes foram realizados em sala de aula, em que um dos pesquisadores pedia licença, né, para um professor fazer durante uma disciplina que não necessariamente era ligada à computação ou usabilidade, eram pessoas de cursos diferentes, direito, nutrição, e aí o mediador chegava, levava esses questionários impressos e solicitava então que os participantes realizassem aquelas tarefas e depois preenchesse o questionário, que a gente, né, na sala de aula, usou o questionário impresso. Então a gente explicava o que o usuário tinha que fazer, mas a gente não ajudava ele a realizar aquela tarefa. Inclusive, alguns não conseguiram concluir a tarefa, né? Mas a gente tentou deixar um pouquinho mais próximo de um teste de usabilidade, só que sem toda aquela mediação, aquele controle de um teste de laboratório. E eles usavam os próprios smartphones deles. E uma coisa interessante é que a gente, então, considerou pessoas que tinham uma certa familiaridade com o smartphone. A gente até não avaliou esse nível de familiaridade. Não podia ser uma pessoa, por exemplo, que nunca usou, porque aí então ia entrar essas dificuldades com o dispositivo e não com o aplicativo. 134 testes foram remotos, então a gente fez uma versão online desse questionário e enviou por e-mail para as pessoas, mas a estrutura era a mesma, a pessoa tinha que realizar a tarefa, e no caso na verdade, nos 3 casos, existia um sorteio desses aplicativos, para que a pessoa não escolhesse necessariamente aquele que ela já está acostumada e tentasse contemplar a avaliação de todos eles, né? Então, no online tinha um sistema de sorteio. A pessoa só definia qual era a plataforma que ela usava, né? E dentro da plataforma definida existia o sorteio entre os aplicativos pré-selecionados. E na aplicação presencial, a gente também colocou eles em ordem, assim, alternada e ia distribuindo. E aí, então, nesses aqui, a pessoa era totalmente autônomo, a pessoa fazia, preenchia o questionário e enviava, a gente não se envolvia. E 51 deles foram realmente testes de usabilidade. A gente fez no laboratório, com gravação, né, uma câmera gravando a expressão do usuário, outra no celular, para que depois a gente possa até usar esses dados para fazer um refinamento. Então, no total foram 305 testes. Então, depois de organizados, esses dados foi aplicada a teoria da resposta ao item. A teoria da resposta ao item, ela é usada quando a gente precisa avaliar algum na verdade, isso chama traço latente, algum conceito que não pode ser diretamente observável. É diferente de uma medida, por exemplo, de altura, de largura, que a gente pode fazer de forma precisa só observando, né? Então, como é a percepção do usuário, essa teoria da resposta ao item, ela é usada então para fazer esse tipo de medição. Para quem é brasileiro ou conhece, é o
o método estatístico aplicado ao Enem, que é uma avaliação do ensino médio que, inclusive, permite o ingresso nas universidades lá no Brasil. Então, é um método já bastante utilizado no Brasil. As vantagens, então, dessa teoria da resposta ao item são que ela atribui diferentes pesos para as questões, porque, por exemplo, assim, duas pessoas podem ter respondido da mesma forma, por exemplo, concordo totalmente para 20 questões. Só que se essas questões forem diferentes de um para outro, isso significa que eles perceberam de forma diferente a usabilidade. Então, o que a teoria da resposta ao item faz? A partir das próprias respostas dos usuários, ela acaba atribuindo pesos para cada uma delas. Então, algumas têm um peso maior, outras têm um peso menor, só que não somos nós pesquisadores que atribuímos isso. As próprias respostas dos indivíduos é que determinam isso. Então, e também ele analisa, por exemplo, também se a pessoa respondeu, por exemplo, positivamente para questões consideradas muito difíceis pela comparação, e daqui a pouco ela avalia que não contemplou alguma fácil. Então, ele considera todas essas relações entre as questões e entre as respostas dos diferentes indivíduos. Então, a outra vantagem é que ela coloca esses dados dentro de uma escala de medição que permite com que, posteriormente, a gente possa fazer novos testes, até de repente com uma versão um pouco diferente desse questionário, por exemplo, suprimindo ou acrescentando alguma questão, e por estar nessa escala, então, é possível depois inserir os dados posteriores de forma a equipará-los, né? Então, isso é uma vantagem, porque a pesquisa pode ter continuidade. E a outra coisa é que ele, então, relaciona as respostas, a nota dos aplicativos às respostas das pessoas, né? Então, isso permite com que a gente faça depois uma interpretação dessa escala. Por que aquele determinado nível de usabilidade representa. Depois eu vou mostrar para vocês a interpretação que a gente fez. Depois, então, posteriormente, esses valores de usabilidade dos aplicativos foram posicionados dentro dessa uma escala, como vai mostrar a próxima figura. E para essa escala, então, foi definida uma média, a média foi definida arbitrariamente, e o desvio padrão dessa média, né, para a gente ter uma ideia de como foram as notas. Então, aqui a gente vê os níveis de usabilidade e a porcentagem de resposta. Né? Esse é o nível de usabilidade dos aplicativos. Então, a gente nota que a maior parte dos aplicativos ficou avaliado entre 40 e 64 de usabilidade. Então, a gente nota que, considerando uma média de 50, então a maior parte dos aplicativos foram consideradas pelos usuários como uma aplicação, uma usabilidade média. Mas isso é uma coisa, não é ainda a avaliação final da aplicação, é a avaliação que os usuários fizeram das aplicações. Isso tem um reflexo um pouco diferente. E a própria aplicação desse método estatístico, ela conseguiu então identificar que algumas questões avaliavam melhor a usabilidade do que outras, ou seja, diferenciava melhor. Uma questão, por exemplo, que é atendida por todos os aplicativos, ela não diferencia aplicativos com má e boa usabilidade. Então, a própria avaliação estatística gerou certos parâmetros que permitiam identificar que algumas questões não eram tão boas para avaliar a usabilidade. Então, em função disso, foram eliminadas 6 questões. Né? Eu coloquei aqui, eu não vou ter condição de apresentar o questionário completo, mas vocês podem acessar depois. E aqui eu coloquei então as que foram eliminadas, né? As mensagens de erro ajudam a corrigir os problemas. Eu achei fácil usar o aplicativo com apenas uma das mãos. O design de interface do aplicativo é atraente. Eu precisei aprender muitas coisas para usar este aplicativo. A interface é semelhante aos demais aplicativos Android ou iOS. Eu conseguiria realizar as tarefas com esse aplicativo em qualquer lugar, por exemplo, em movimento, andando pela rua. Mas essas foram eliminadas daquela primeira vez. Posso fazer uma pergunta agora ou prefiro ao final? Pode ser. Michel. Sim? Mas não te entendi. Posso fazer a pergunta agora ou prefiro ao final? Para mim pode ser agora. Agora. Como foi descoberto que
essas perguntas não estavam associadas à usabilidade. A usabilidade, precisamente, sim? Sim. Então, como eu falei, não é que necessariamente elas não tenham a ver com usabilidade. Comparativamente com as outras questões, elas não diferenciavam também aplicativos com má e boa usabilidade. Então, vamos dizer assim que elas, numa hierarquia, elas eram as que menos atendiam a questões de usabilidade. Vocês incluíram no estudo aplicações que vocês sabiam que tinham boa usabilidade e má usabilidade? Sim. Isso. Perfeito. Bom, então, a partir da eliminação daquelas 6 questões, foi gerada a segunda versão, a versão 1.0 do questionário, com 31 itens. E a partir disso, uma coisa que a gente identificava na aplicação do SUS, por exemplo, de outros questionários, é que quanto maior o número de itens, maior é a precisão até de aplicação desse questionário, porque a pessoa tende a ficar cansada, ou às vezes as pessoas até, quando elas sabem que é um questionário de 31 itens, elas não se dispõem a preencher, né, porque é um número muito alto de questões. Então, em função disso, a gente criou uma versão de 11 itens, também tentando avaliar entre os pesquisadores quais seriam as questões mais relevantes dentro dessas 31, e depois foi feita também uma comparação estatística entre os resultados do questionário com 31 questões e com 11 questões. Seria uma versão reduzida para situações em que não se torna viável aplicar as 31. Então, aí, em seguida foi comparado então, as respostas desse questionário de 31 itens, de 11 itens, e também com o questionário SUS. Então, aqui a gente tem uma curva de informação, né? Significa o quanto os testes geraram de informação sobre a usabilidade. E aí a gente vê aqui essa curva mais acima, essa linha contínua. Então, é um questionário de 31 itens. Aí, dentro de uma escala aqui de informação, ele é o que tem uma maior quantidade de informação. É óbvio que isso é influenciado pelo número de itens. Mas a gente percebe que, de uma forma geral, a forma dessa curva das três, eles têm uma semelhança, né? Eles têm uma certa semelhança, só que o de 31 itens tem uma quantidade de informação muito maior em relação aos demais. Aí, esse aqui, então, é o SUS, esse de bolinhas aqui, seria intermediário, e... não, desculpem, esse aqui é o SUS e esse aqui é o de 11 itens. Então, o de 11 itens ainda teria um pouco mais de informação do que o SUS, mas mais próximo dele do que o de 31, por exemplo. Então, a partir desses resultados, a gente pôde interpretar essa escala. Porque o que a gente viu? Aplicativos que ficam com uma nota de usabilidade, um valor de usabilidade de 30, eles comumente têm grande chance de atender tais e tais questões. Então, a partir disso, a gente fez uma interpretação que diz que aplicativos nesse nível tendem a atingir tais e tais critérios de usabilidade. Porque o que acontece? É interessante fazer uma avaliação e tentar entender a importância da avaliação muito mais do que ranquear, de colocar a ordem de grau de usabilidade das aplicações, é tentar entender quais são os pontos fortes e quais são os pontos fracos. Então, por isso, essa interpretação. A pessoa que, por exemplo, tem uma aplicação que quer fazer a avaliação e vê que está em determinado nível de usabilidade, ela pode ver, olha, já tendo isso, mas ainda precisa alcançar determinadas questões. Aí eu trouxe aqui uma coisa importante, que as notas dos aplicativos para o nosso trabalho é irrelevante, porque a gente só usou a avaliação desses aplicativos para conseguir gerar um questionário e essa escala de medição de usabilidade. Mas eu achei que seria até um pouco curioso saber como esses 305 usuários avaliaram essas aplicações. Então eu trouxe, isso aqui nem está, na verdade, no artigo, né? Mas eu trouxe aqui para a gente ter uma ideia. Então, as notas, por exemplo, do Buscapé tem um questionário de 31 itens, o SUS e o de 11 itens. Então, a gente vê que tem uma certa semelhança de nota, tem uma certa variação. E uma coisa interessante, mais do que saber se ele está no mesmo nível, naquela escala ali, então, tinha níveis que ia de 30 a 80. Mais importante do que saber que os questionários estão ou não no mesmo nível é saber a diferença de pontuação.
Porque, por exemplo, um aplicativo que tem 49,9 de nota, ele vai dar um nível diferente do que tem 50,1. Mas a diferença de usabilidade é muito pequena, né? Então é importante considerar essas duas coisas, tanto a nota quanto o nível de usabilidade. Então, só para ter uma ideia, né, das notas atribuídas, então aqui a gente vê que o Globesport.com foi, de forma geral, foi melhor avaliado. Aqui o Gmail do Buscapé também foi muito próximo, assim, seria o segundo lugar, né? Depois o Qual é a Resposta e, por último, o Weather Channel. Então, os resultados que a gente chegou, quais resultados a gente chegou? Que a maioria dos itens tradicionais, que muitos daqueles questionários traziam, então itens tradicionais para medição de usabilidade, muitos deles se aplicam ainda para o cenário dos dispositivos móveis. Uma coisa importante a gente deixar claro que isso é uma interpretação que a gente faz a partir da análise estatística, né? Não necessariamente, porque a gente, durante o processo, a gente fazia uma avaliação empírica, assim, olha, até onde a minha experiência mostra, tal fator até pode ser mais importante que o outro, mas a própria resposta dos usuários é que atribuía esse grau de importância das questões. Então, a gente vê que muitas dessas questões ainda se aplicam, mas que algumas outras questões mais específicas também precisam ser consideradas, né? Muitas delas às vezes não se aplicam porque o próprio cenário de interação é diferente, a pessoa usa o mouse no computador e no smartphone o touchscreen. Então, a gente viu que os questionários de usabilidade para avaliar a usabilidade do smartphone, eles, na verdade, agrupam tanto essas questões mais tradicionais quanto outras mais atuais. E, a princípio, a gente identifica que aquelas 6 questões que foram eliminadas não são boas para avaliar a usabilidade, mas isso não é determinante, né? Isso foi uma primeira etapa do estudo. As duas versões do questionário do Schur se mostraram eficientes para avaliar, mais eficientes para avaliar aplicações entre os níveis de usabilidade de 20 e 60. Como a gente viu na curva, quando vai aumentando o grau de usabilidade, vai baixando. Então, ou seja, isso não significa que ele não possa avaliar aplicativos com uma alta usabilidade, mas que ele vai ter uma menor precisão de nota para ele. A versão extensa, então, na verdade, ela tem uma maior quantidade de informação, por isso ela vai ser mais precisa para avaliar, mas que ainda assim a versão resumida de 11 itens, ela também se mostra boa para avaliar a usabilidade em situações em que não se tem condições de aplicar os 31 itens. E uma coisa interessante, essa comparação que a gente fez com o SUS, que já é um questionário bem tradicional, reforça então a ideia de que esses questionários eles têm sim uma validade, né? Se a gente comparar os resultados, eles têm resultados semelhantes ao do SUS, que é um questionário que já passou por uma série de validações, então isso também nos mostra que a gente está no caminho certo. Então a gente chega às conclusões de que, a princípio, essas duas versões do Schur são eficientes para avaliar a usabilidade de aplicações de smartphone para pós-teste de usabilidade, mas ainda são necessárias outras formas de validação, como uma que a gente pretende fazer é a comparação desses resultados com os resultados de avaliações heurísticas. Como eu falei, são percepções diferentes, né? Mas até para a gente poder contrapor, então, olha, questionários que para os usuários foram bem avaliados, de repente para o especialista não foi bem avaliado, mas não foi bem avaliado por quê? Né? Seria uma das possibilidades de implementar essa avaliação. Posso Então você não precisou, a priori, do resultado das avaliações heurísticas para chegar à conclusão de quais perguntas eram relevantes ou não? Não. Na verdade, a gente não aplicou nenhuma avaliação heurística dentro dessa pesquisa. É que a gente aproveitou os dados de uma outra pesquisa para selecionar os aplicativos. Entendi. Quais aplicativos vocês incluíram no grupo de má usabilidade e de boa usabilidade? Deixa eu ver se eu me lembro.
É que eu não posso te afirmar, porque eu estou só com a minha memória, eu não trouxe esses dados, tá? Mas, pelo que eu me lembre, o Weather Channel era o melhor, e justamente aqui ele foi um dos piores. Gmail, eu acho que foi o segundo melhor. Eu sei que esse, eu não cheguei a dizer que esse não é o nome, né? É um jogo chamado Qual é a Resposta? Vocês escolherão isso de uma outra pesquisa por ter boa usabilidade. Isso, Tu pode acessar, depois tem a referência ali da outra pesquisa que diz certinho qual foi essa ordem de usabilidade. Mas pelo que eu me lembro, então, qual é a resposta? Acho que foi o mais baixa usabilidade, o Weather Channel com melhor usabilidade. Mais duas perguntas bem curtinhas. A outra pesquisa disse o nível de SUS do Gmail? Não, a avaliação heurística? Não. Não. Era uma avaliação heurística. Isso. Bem, eu achei esquisito que o Gmail desse 50 para o SUS. Porque é um valor bem baixo. Bem baixo. Na sua avaliação. Sim. Nós sabemos que qualquer valor debaixo de 70, 70 e algo é baixo. Sim, e para o Gmail eu estou duvidando que isso seja o valor real. Mas uma coisa tu estava considerando que essa escala, esse valor ali é dentro da nossa escala, não é a pontuação do SUS que é calculada de outra forma. Você fez uma transformação do SUS? Não, a gente só não fez a contagem da pontuação como o próprio SUS propõe. A gente utilizou as questões do SUS e comparou as respostas que as pessoas deram para as questões do SUS com as questões, as outras questões. Mas no gráfico das três curvas, Sim. Você tem uma curva do SUS. Sim. Essa curva tem as notas comuns de SUS, 70, 80 sendo boas, embaixo delas de 0 a 100. Só que o que eu estou dizendo é que assim, não é a mesma, eu não sei como é que o SUS ele propõe uma pontuação, uma forma de contar a pontuação, né? Tem algumas negativas, outras positivas. Não foi aplicado isso porque a gente não aplicou diretamente o SUS. Aquela versão de 37 itens incluía as questões do SUS. Então a gente aplicou para o usuário os 37 itens. A gente não aplicou separadamente, entende? A gente aplicou um questionário que continha questões do SUS junto. E aí aquela curva ali só foi separado as questões que eram do SUS, entendeu? Então essa avaliação é dentro da nossa escala, tá? Deixar claro que não é a pontuação do SUS. Quero dar um minuto a par do cierre e já serão por lá perguntas. Então, como eu falei, a gente pretende fazer outras avaliações, tá? Confirmando os resultados, mas esse é um primeiro passo, então, na criação de um questionário para medição de usabilidade pós-teste de aplicações para smartphone após teste de usabilidade. E a ideia é contribuir, então, tanto com o desenvolvimento de aplicações, quanto as etapas específicas de avaliação para tentar garantir que essas aplicações tenham maior usabilidade, sendo mais agradáveis e eficientes no uso. Queria fazer aqui um agradecimento, então, a todos os participantes desses testes, os 300 participantes, ao CNPq, então, que é o órgão que apoia, financia esse projeto, e agradecer aqui as referências, vocês podem ter acesso a todas elas no próprio artigo, e agradecer, então, a participação de vocês aqui e a possibilidade de estar aqui apresentando a nossa pesquisa. Obrigado.